Olá, eu sou Tati Broisler e vamos para mais um capítulo do livro Picos e Vales. O 6º capítulo, Descobertas. O jovem avançou com dificuldade por aquele vale onde nunca tinha estado. O vento fazia os pingos da chuva mancharem seu rosto. Procurou abrigo, mas não encontrou. A travessia estava se revelando ainda mais difícil do que ele tinha esperado. Quando partiu, o vale não parecia tão profundo. Por que tem que ser desse jeito? Lamuriou-se. Não deveríamos ser felizes? Por que precisamos passar por esses vales? Seus pés estavam encharcados e ele estava tiritando de frio. Sentia-se péssimo. Um dia ainda vou rir disso, falou ainda tremendo. Pensou no que tinha acabado de dizer e acrescentou. Por que esperar outro dia? Por que não rir disso agora? E riu alto, sentindo-se um pouco melhor. Mas sua risada foi respondida por uma trovoada poderosa. Olhou para o céu, preocupado, e imaginou-se se estaria salvo dos relâmpagos. Suas pernas e seus pés doíam devido à caminhada sobre pedras pontiagudas. Lembrou-se do que o velho tinha dito. O modo como você administra seu vale determina o tempo que levará para atingir o próximo pico. Não sentia que estava se saindo muito bem na administração daquele vale. Finalmente atingiu o ponto mais fundo do vale e parou. A chuva havia apagado completamente os sinais do caminho. À sua frente não via nada além de um rio estreito e ruidoso que parecia impossível de atravessar. Não consigo, disse em voz alta. A correnteza é forte demais, nunca vou conseguir. Sentiu-se derrotado. Teria que dar meia volta e retornar por onde tinha vindo. Mas como poderia encarar o velho novamente? Como poderia encarar a si mesmo? Sentou-se na lama e olhou fixamente para o rio. Temia entrar ali e ser arrastado pela poderosa correnteza. Imaginou-se engolindo água enquanto afundava e se afogava. Sentiu um calafrio e perguntou a si mesmo: por que estar num vale tem que ser tão doloroso? E então respondeu a própria pergunta, lembrando-se de algo que o velho tinha dito. O sofrimento no vale é capaz de despertá-lo para uma verdade que você poderia estar ignorando. Bem, que verdade ele estaria ignorando? Olhou para o pico mais alto, ainda distante. Só sei, pensou que eu queria muito estar naquele pico mais alto. Imaginou se não haveria um lago lá em cima, que fosse tão bonito quanto o que havia diante da casa do velho, ou ainda mais bonito. Imaginou como seria a sensação de receber a brisa fresca no rosto. Então pensou no que o velho tinha dito sobre chegar ao próximo pico, criando e seguindo uma visão sensível, a imaginação de um futuro melhor, coerente e que recorresse aos 5 sentidos para ser imaginado. E deu-se conta de que poucos momentos antes estava criando uma visão temerosa, uma imagem de si mesmo se afogando ao ser arrastado para o fundo do rio. O velho nunca havia falado sobre visão temerosa, mas foi exatamente isso que o jovem fez. Talvez estejamos sempre criando uma visão de nosso futuro, pensou. Estejamos cientes disso ou não, seja uma visão temerosa ou uma visão sensível. A questão é qual visão iremos seguir. E então disse: "Oh, é isso!" E falou as palavras em voz alta por entre as chuvas e as trovoadas. O meu vale é o medo. Ele achou que havia alguns tipos de vales, desde doenças ou perdas de um ente querido, passando por crises financeiras e outros infortúnios que poderiam estar além do seu controle e que não eram causados pelo medo. Porém, para ele, o mais importante era que agora percebia que havia criado muito dos seus vales devido ao medo que sentia. Estivesse consciente disso ou não no momento. Pensou consigo, já que os vales eram os momentos em que sentia falta do que não tinha, será que tinha medo de nunca conseguir ou nunca reaver essa coisa faltante? Ele sabia que os momentos ruins podem continuar. Mas se formos além do nosso medo, em pouco tempo começaremos a nos sentir muito melhor. Afinal, continuava ensopado, sentado na lama, no fundo de um vale. Mas tinha que admitir que havia se sentido melhor quando superou o próprio medo. Sabia que muitas vezes havia negado a realidade que poderia ter sido responsável por alguns de seus vales. Sem dúvida,
Tinha desejado que seus picos durassem mais. Agora, pensando no trabalho e na vida pessoal, parecia que nunca havia durado tempo suficiente. Além disso, queria que seus vales não durassem tanto. Então ele riu. Eu queria querer direito. Talvez eu possa usar minha moeda da sorte e meu desejo de estar do lado do rio se realize. Riu novamente e se sentiu melhor, sabendo que é bom poder rir de si mesmo. Então, lembrou-se do que o velho vinha tentando lhe dizer. Tirou seu caderno do bolso e anotou. Evite acreditar que as coisas estão melhores do que realmente estão, quando estiver num pico, ou piores do que realmente estão, quando estiver num vale. Faça da realidade sua amiga. Ele voltou a olhar para o pico e imaginou como se sentiria se estivesse lá em cima, triunfante. O velho tinha dito que a ferramenta mais poderosa para ajudar a atravessar um vale e alcançar o pico seguinte era seguir uma visão sensível. Desse modo, começou a criar uma visão sensível pessoal. Fechou os olhos e imaginou em detalhes realistas e verossímeis que já estava sobre o pico mais alto. Apreciou a vista magnífica, sentiu o calor do sol em sua pele enquanto pairava acima das nuvens carregadas. Saboreou a água do lago cristalino, sentiu o cheiro dos pinheiros e ouviu o grito de uma águia. Não sentia medo algum, estava em paz. Abriu os olhos e olhou novamente para o pico, ainda imaginando como seria bom estar lá. Ao manter sua visão sensível, parecia sentir que era erguido como que por um ímã para se pôr de pé. Olhou para o toco de uma árvore do outro lado do rio. Um plano se declinou em sua mente. Pegou uma corda que trazia na mochila e fez um laço. Então ficou de pé e a jogou para o outro lado, mas errou. Jogou a corda muitas vezes, mas ela foi ficando molhada e pesada, e era cada vez mais difícil lançá-la. Caiu de joelhos, fechou os olhos e sentiu seus braços e costas doendo. Pensou seriamente em desistir, mas olhou para o pico novamente e lembrou da visão sensível. O jovem olhou para um lado do rio e se concentrou no toco de árvore, como se nada mais existisse. Ainda concentrado, jogou a corda e desta vez ela caiu certeira em volta do tronco. Puxou-a várias vezes para ter certeza de que estava firme. Então, entrou nas águas agitadas e lentamente começou a se puxar, uma mão após outra, na direção da outra margem. 2 vezes quase foi sugado para baixo, mas agarrou-se à corda que havia amarrado firmemente dos 2 lados do rio. Ela salvou a sua vida. Ao cabo de algum tempo, conseguiu chegar ao outro lado e lentamente venceu a elevação da margem. Quando se pôs de pé novamente, ergueu as 2 mãos e gritou: "Consegui!" e riu. Mesmo ainda estando no vale, sentia-se como se já estivesse no pico, e de repente compreendeu o que um pico pessoal poderia ser. O pico pessoal é uma vitória sobre o medo. Sentou-se e sorriu. Era sensacional ter superado o próprio medo. Decidiu descansar um pouco antes de caminhar na direção do pico mais alto. Ficou pensando na diferença entre desejar um futuro melhor e seguir uma visão sensível. Então percebeu que a diferença está no que se faz. Desejar não conduz a ação alguma. Refletiu. Mas quando realmente seguimos uma visão sensível, queremos fazer as coisas que a torna real. Você não se obriga a apenas querer tanto que se vê fazendo coisas das quais nunca se imaginou capaz. Estava começando a entender o que o velho quis dizer com verdadeiramente seguir a visão. Queria dizer manter-se fiel àquilo que você quer e fazer o que é realmente necessário para chegar lá, reconhecendo a verdade. Cada vez mais estava percebendo que o medo nos paralisa, mas a verdade nos ajuda a alcançar êxito. Ele sorriu e voltou a olhar para o pico mais alto. Dali, a pouco estava se levantando com entusiasmo, renovando e deu prosseguimento à sua jornada. Percebeu que quando começou a seguir a visão sensível, sentiu-se mais animado e confiante. À medida que ia subindo, pisava em trechos de pedras soltas e escorregava, voltando a descer um pouco, mas a cada vez que isso acontecia, retomava a subida. Sorria à medida que avançava, estava a caminho de um pico mais alto. Após um bom tempo, atingiu um trecho banhado pela luz do sol e se viu no topo da montanha.
Estava diante do lago mais fantástico, cercado por frondosas árvores. Sentiu-se a brisa fresca. Então voltou-se para olhar para o vale de onde viera. Sabia como havia sido difícil, mas isso agora se tornava a situação ainda mais prazerosa. Pensou em como eram as coisas no vale, onde ele morava, e se lembrou de sua vida e de seu emprego. Pensou em seus pais e amigos e na jovem que ele gostava. Lembrou-se como vivia com medo, embora muitas vezes não tivesse se dado conta. Havia alimentado medo de que seus amigos não gostassem dele, medo de que seu pai não o respeitasse, medo de que a jovem de quem ele gostava perdesse o interesse nele, medo de perder o emprego, medo de ser considerado um fracasso e provavelmente tinha medo de outras coisas também. Ele havia sido bobo de permitir o medo mandar em sua vida com tanta frequência, obscurecendo sua visão de verdade. Por fim, sentiu que estava realmente começando a viver a filosofia dos picos e vales. Para ele era como uma filosofia somada de uma técnica. É uma forma de ver as coisas, pensou. E é tão importante quanto isso, uma forma de fazer as coisas. Faça da realidade sua amiga. O velho tinha dito. Sentiu que estava começando a captar o que isso poderia significar no caso dele. O momento ruim que havia passado no vale, de fato, o despertara para algumas verdades que tinha ignorado. Viu que quando não só encarava a verdade, mas também a aceitava, ela lhe era mais útil. Então exclamou. Por isso o velho usa o termo verdadeiramente tantas vezes. Esperou que agora verdadeiramente buscasse o que fosse real, em vez de viver na ilusão. Percebeu que podia construir uma base mais forte para o futuro se ela fosse erguida sobre o que fosse verdadeiro. O que impressionou mais foi o poder de criar e seguir uma visão sensível. Como o velho havia previsto, quando seguiu uma visão sensível, conseguiu pensar em formas surpreendentes de torná-la realidade. Viu que seguir sua visão sensível era como olhar para um mapa. Era uma forma prática de ajudar a si mesmo a chegar aonde queria. A visão que ele havia desenvolvido sobre o pico tinha não apenas dissolvido os medos que o vinham enfraquecendo, mas também lhe dera a clareza e a força para seguir adiante. Vale verdadeiramente a pena repetir a dose disso com um sorriso. E escreveu o que lhe pareceu um item importante em seu caderno. Criamos um pico quando seguimos verdadeiramente nossa visão sensível. Nosso medo diminui e nos tornamos mais tranquilos e bem-sucedidos. Sentou-se em silêncio e ficou ouvindo o sussurro do vento nas árvores e o tranquilo murmurar da água na beira do lago. Era tão bom, ou ainda melhor, o que haviam imaginado antes. O jovem experimentou uma sensação de liberdade nova. Teve vontade de compartilhar essa sensação com as pessoas de quem gostava. Quando olhou para o vale onde morava, sentiu que seria bom voltar para casa. Mas antes disso, queria ter mais alguns momentos com o velho. Começou a imaginar em detalhes como seria estar ali com o velho no outro pico mais uma vez. Como era afortunado por ter feito mudanças na própria vida enquanto ainda era jovem. Não era preciso envelhecer para ter sabedoria. Agora ele via. Então, enquanto observava o vale, divisou um atalho que não tinha visto antes. É impressionante como conseguimos ver mais coisas quando nosso ponto de vista é mais alto. Acho que o segredo é, quando estamos num vale, imaginar o que veríamos se estivéssemos num pico, pensou. Gostou da possibilidade de fazer descobertas no vale para que o próximo vale se tornasse menos doloroso ou talvez até que lhe fizesse bem. Planejou pegar o atalho em seu trajeto de volta para visitar o velho. Agora que conheço o caminho melhor, pensou, o tempo que passarei no vale não será tão penoso. Mal podia esperar para ver o velho amigo outra vez.